Irmãos, por gentileza, abra sua Bíblia num livro bem difícil de achar, Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Meus irmãos, hoje estamos em um culto de doutrina, correto? Certo? Então, vamos lá, porque precisamos aprender e relembrar algumas coisas que nós sabemos. Não é verdade? Capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, princípio, a criação do céu e da terra, e de tudo o que nele se contém, ou que nele há. Veio a nós a palavra de Deus esta noite, da seguinte forma, dizendo: no princípio, criou Deus os céus e a... Vamos para o versículo de número 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Versículo 6. E disse Deus. Versículo 9. E disse Deus. Versículo 11. E disse Deus. Versículo 14. E disse Deus. E versículo 20. E disse Deus. Vira a folha. Versículo de número 24, e disse Deus. Versículo de número 26, e disse Deus. Versículo de número 29, e disse Deus. Nome de Jesus, Espírito do Deus Altíssimo, fala conosco esta noite. Amém. Senta, meus irmãos, batendo palmas, bem alegre para Jesus. Irmãos, por que eu fiz questão de enfatizar o que Deus disse? E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o poder da palavra de Deus e a palavra de poder. Meus irmãos, eu li, se não, talvez, ou o mais famoso dos textos bíblicos. Eu li no versículo 1, do capítulo 1 do livro de Gênesis. O versículo mais famoso: no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós lemos o relato bíblico de como nós cremos de que todas as coisas vieram à existência. Mas existem outras formas, e eu quero trazer à sua mente e te ensinar esta noite, que existem algumas crenças equivocadas da forma com que pensam, como vieram à existência a todas as coisas, como por exemplo, a primeira, o agnosticismo, a segunda, o panteísmo, e a terceira, o deísmo. O agnosticismo, primeiro precisamos entender o que significa agnosticismo. A palavra gnosis significa conhecimento. Quando você junta ela com a palavra a é a partícula contrária, não, sem, como por exemplo, tempo e atemporal, tempo dentro do tempo, atemporal fora do tempo. Ou seja, agnosticismo diz que não tem como provar a existência de todas as coisas a partir de Deus. O agnosticismo diz que eles não conseguem acreditar e não têm conhecimento. Por quê? Porque ninguém nunca provou cientificamente, não tem nenhuma fórmula matemática para a existência de todas as coisas. Então eles não acreditam que vieram a partir de Deus a existir. Entendeu? A segunda forma, panteísmo. O panteísmo diz que Deus é um Deus, é uma força impessoal, ou seja, não existe nada além do universo em que nós vemos, em que nós possamos tocar, em que nós possamos ensinar, em que nós possamos estudar, em que nós possamos ver. O panteísmo, pasmem, chegam a dizer que Deus é tudo e tudo é Deus. Eles chegam a arvorar em dizer
que até o homem é Deus. Isso diz o que o panteísmo diz. Já o deísmo diz que Deus existe. Deus existe. Eles conseguem acreditar em um Deus, na existência de Deus. Sim, eles conseguem. Mas eles não conseguem acreditar no relacionamento do homem com Deus. Eles não conseguem acreditar que Deus ainda habita e se relaciona conosco. Isso quer dizer que Deus abandonou a sua criação, mas na verdade, meus irmãos, em Deuteronômio capítulo 4, versículo 7, Ele é o sustentador de todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. Isso diz o que diz o agnosticismo, o panteísmo e o deísmo. Mas eu li aqui neste altar uma visão bíblica e verdadeira, que todas as coisas vieram à existência a partir de Deus. A partir de Deus. Você vai entender por que eu estou dando ênfase nesta frase. Por quê? Porque eu li aqui que esta palavra tem poder. Sim, esta palavra tem poder. Eu fiz essa rápida introdução dentro aqui, baseada no livro de Gênesis, porque agora nós vamos lá para João, Evangelho segundo escreveu João, Evangelho de Jesus, capítulo de número 1, versículo de número 1. Vamos ver o que está escrito lá. João, também é fácil de achar. João, capítulo de número 1, versículo de número 1. Vamos ver como é que esta palavra tem poder. No princípio, versículo de número 1, no princípio, capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele era no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito tinha se feito. Ou seja, sem Ele nada do que existe veria a existência. Sem Ele quem? Quem é Ele que está intrínseco aqui neste versículo? Ele é o Filho do Deus Altíssimo, Jesus o Nazareno, o que tira o pecado do mundo, o que salvou a mim e o que salvou a você também. Por que todas as coisas vieram à existência a partir dele? Eu dei ênfase nos versículos, disse Deus, disse Deus, disse Deus. Meus irmãos, eu vou pedir com licença, porque eu vou entrar agora nos originais hebraico e grego. Eu vou ler o capítulo 1, versículo 1 do livro de Gênesis, e vou ler o versículo 1 do capítulo 1 do livro de João, em grego. Presta atenção, você vai conseguir entender, e espero eu conseguir explicar para você o que isso significa em sua essência. Por que eu vou ler em hebraico e vou ler em grego? Porque a Bíblia, nos seus originais, contém muitas verdades intrínsecas em suas entrelinhas, como por exemplo, Bereshit bara Elohim et hashmaim Bereshit haarash. Isso significa: no princípio criou Deus os céus e a terra. No capítulo 1 do livro de João, versículo 1 diz: En asher en hologos, kai hologos en prostonteons, kai theos en hologos. Agora vamos começar por aqui. Logos. Logos é a partícula da palavra. Presta atenção. Logos é a partícula da palavra. Por que eu li em grego? Eu li em grego porque se nós formos trazer isso transliterado para o português, nós não vamos entender muito bem o que significa. Porque para nós, verbos expressa a condição e está ligado ao sujeito. Mas para essas línguas, nos seus originais, está ligada em Deus. Você quer ver só?
Logos, palavra. A palavra de Deus estava no início. Por isso que quando Deus abriu a boca e disse Deus: haja luz, e houve luz. Agora você quer ver o que é mais extraordinário? É que a partir disso, nós descobrimos que Jesus é a manifestação da voz de Deus na criação de todas as coisas. Ele tem poder para fazer todas as coisas. Lá no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18, todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra. Isso significa dizer que assim como ele estava no início, ele está no meio e ele está no fim de todas as coisas. Todas as coisas vieram à existência pela manifestação do nosso Salvador. Todas as coisas vieram à existência do nosso Salvador. Agora, vamos ver como é que o nosso Deus, esta palavra de poder, este Logos, se manifesta através do seu poder. Ele se manifesta através do fogo dentro da Bíblia. Ele se manifesta através de sua luz. Você quer ver uma coisa? Você quer ver como é que a palavra se manifesta em interação com o homem? Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 36, o altar de Elias estava montado. O altar de Elias estava montado. No altar de Elias tinha a carne, o sacrifício. No altar de Elias tinha a madeira. No altar de Elias tinha pedra, e no altar de Elias tinha água. Numa oração de 57 palavras, o fogo desce, consome a carne, consome a madeira, e consome a pedra, e consome a água. Sim, consumiu a água até a água do holocausto de Elias. Agora você quer ver como isso é uma simbologia da palavra em cima do altar? No livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 29, aparece o Senhor Deus perguntando a Jeremias: por um acaso, Jeremias, porventura, Jeremias, não é a minha palavra como fogo e como martelo que esmiuça a penha, Jeremias? Então a palavra manifesta na vida do homem como fogo no altar. Agora você quer ver o extraordinário? Vamos falar um pouquinho do altar de Elias. No altar de Elias tinha água, tinha pedra e tinha carne. Deixa eu te fazer uma pergunta. Em algum lugar da Bíblia Sagrada você vai encontrar a seguinte expressão: o Deus que encarnou no meio de nós. Em algum lugar da Bíblia Sagrada você vai encontrar que a lei de Deus foi escrita em pedras. Em algum lugar da Bíblia Sagrada, em específico no Novo Testamento, você vai encontrar que o nosso Rei Jesus foi crucificado em uma cruz de madeira. Você vai encontrar na Bíblia Sagrada Jesus tendo uma conversa com a mulher samaritana. Ele disse: se você soubesse a quem é que te pede água, você o pediria de beber, e ele o te daria de beber, e então você beberia e nunca mais você teria sede, porque do seu ventre fluiriam rios de água viva. Ele é a
a carne, ele é a pedra como a lei, ele é a madeira. A madeira já dizia que a lei morreria por nós, e ele é a fonte da vida eterna. Ele está no início, ele está no meio e ele está no fim. Você quer ver uma coisa? Até o final você vai entender que até dentro da palavra amém, Apocalipse 22, ele está lá dentro. Mas vamos continuar na manifestação da palavra no relacionamento do homem. Em Êxodo capítulo 3, versículo 23, o anjo do Senhor, meu irmão, toda vez que você encontrar na Bíblia Sagrada a expressão o anjo do Senhor, não é qualquer anjo, não é anjo que você tem, que você é igual praticamente em pé de igualdade e autoridade. Não, na expressão anjo do Senhor, é o anjo que recebe adoração. Logo, ele é o nosso Jesus. Aparece no meio da sarça, no meio do fogo, e a palavra diz a Moisés. Então no livro de Êxodo, capítulo 3, ele se manifesta na sarça. No livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 21, livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 21, eu vou repetir porque tem alguns irmãos conferindo na Bíblia, isso é ótimo, está de parabéns. Livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 21, uma coluna de fogo guiava o povo no deserto. Então o povo era guiado por intermédio de sua lei, que logo era a manifestação da sua palavra. Ele é no início, no meio e no fim. Isso aqui é extraordinário. Em Lucas capítulo 3, versículo 16, ele vos batizará com fogo, É por isso que a igreja é a representatividade da palavra de Deus na terra. Em Atos capítulo 2, versículo 3, foram vistas entre eles línguas repartidas como que de fogo. Línguas de fogo vieram sobre ele. Agora, olha. Que línguas eram essas? Que lhes concedia conforme o que falavam. Quer ver onde está a prova? Na continuação do capítulo, você vai encontrar Pedro sendo batizado no fogo, levantando e pregando o que? A palavra. A palavra. No altar tem que ter fogo da palavra. No seu altar, na sua vida, tem que ter fogo da palavra. Não invente qualquer outra coisa. Da palavra é o fogo. Tá bom? Só que se tem que ter fogo, o fogo vem para ter uma ação, motivo, razão e circunstância. Qual? O Logos de Deus, que se manifesta por intermédio da palavra, ele se manifesta para haver luz. Haver luz. Quer ver uma coisa? E nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas. Aí nós vamos encontrar o salmista no Salmo 119, versículo 105, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 5. Olha que extraordinário. Aliás, vamos parar um pouquinho no livro de Salmos, que eu tenho algumas coisas para te ensinar sobre o livro de Salmos. Você sabe me dizer porque o livro de Salmos é o livro mais... O Salmo 119 é o salmo mais comprido da Bíblia. Sabe por quê? Ele é um acróstico. Um acróstico, sabe o que é um acróstico? Um acróstico é você pegar a palavra, por exemplo, você pega a palavra amor. Você pega a palavra amor,
Presta atenção, amor, ou melhor, amor, né? A-M-O-R, de cima para baixo. Vai ficar as palavras enfileiradas. Aí você pega a partir daquelas palavras, da palavra amor, e cria outras palavras. Isto é um acróstico. Você sabe por que isso? Você sabe que o livro de Salmo 119, o Salmo 119, ele é dividido em 22 partes. Sabe por quê? Porque 22 partes também são o alfabeto hebraico. Cada título que você vê em negrito do Salmo 119 é uma letra do alfabeto hebraico. Aí sabe o que eu acho extraordinário? Sabe como é que começa o Salmo 119? Olha só isso aqui, como é que começa o Salmo 119. Bem-aventurado os que trilham caminhos, que trilham seus caminhos na retidão da lei do Senhor. Caminho. Os livros de Salmo 119 começa falando de caminho. E no livro de Salmo 119, versículo 76, o último versículo do livro de Salmos está falando de ovelha perdida. E bem no meio, quase na mesma proporção, encontramos o salmista dizendo: lâmpada para as tuas, para a minha, para o meu caminho, e luz para os meus pés. Olha só que extraordinário. Ele está no início, ele está no meio, e ele está no fim. No Salmo 18, verso 28, tu, Senhor, mantém a minha lâmpada acesa. Eu estou correndo porque o tempo é pouco. Tu, Senhor, mantém a minha lâmpada acesa e transforma minhas trevas em luz. O fogo se manifesta para que haja luz, e no caminho você não se perca. Se você não quer se perder não, meu irmão, não quer se perder não, minha irmã, fogo e luz da palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Sim, se há fogo, tem que ter luz. Se há palavra, há direção. Uma igreja instruída na palavra de Deus é uma igreja viva e que brilha nas trevas, na multidão de pecados. Sim, tem que haver luz, tem que haver palavra. No livro de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 13. No livro de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 13. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, como lhe há de salgar? Para nada mais presta ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada no monte, nem se acender uma candeia. Sabe por que ele fala de uma? Isso é curioso. Uma candeia. Jesus está falando na perspectiva de sua visão. E na hora que ele fala esse salmo, o que tinha na cultura da época era a casa dos hebreus, a casa dos judeus, havia um só cômodo. E quando quem já morou em uma casa de um só cômodo, acende uma lâmpada,
clareia a todos que se encontram na casa. É o método de Jesus dizer: eu estou no começo, eu estou no meio e eu estou no fim. A igreja de Deus é acesa, é a luz que está nas trevas, brilhando e anunciando a todo pecador que se arrependa e que venha para a maravilhosa luz. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Agora, vejamos uma coisa. Se a palavra se manifesta como fogo, para que haja luz, luz para quê? Por quê? Motivo, razão e circunstância. Toda vez que há fogo, toda vez que há luz na Bíblia, é para revelar, para dar instrução, para dar direção. Agora presta atenção: no altar de Elias, o fogo desceu, a luz apareceu e revelou a falsidade dos profetas de Baal. Sim, revelou. Toda vez que a luz aparece na Bíblia, revela alguma coisa do homem que está em oculto. É por isso que a luz tem que estar nas trevas, para dar direção a todo olho que nele crê e se arrependa. Olha só, a luz que desce através do fogo em Êxodo capítulo 13, versículo 21, guiou o povo pelo deserto. É por isso que eu disse: a luz aparece para revelar a multidão de pecados e também para dar direção para quem está no escuro. Se você está no escuro, meu irmão, palavra, sim, palavra. Eu me lembro de outra situação. Levíticos, capítulo de número 10, versículo de número 1. Nadab e Abiú subiram no altar do Senhor, apresentaram fogo estranho diante de Deus, e eles acharam que porque era sobrinhos e filhos de profeta, de sacerdócios, poderia fazer o que queria no altar do Senhor. Na hora que eles acenderam o incensário, fogo estranho na presença do Senhor, o fogo verdadeiro desceu, matou os dois em cima do altar. Era uma maneira de Deus dizer: rebelde em cima do meu altar não morre, mas na minha igreja não morre, mas na minha igreja não. Rebelde na presença de Deus não fica. Toda mentira que é posta em cima do altar tem uma hora que chega nas narinas de Deus, e Deus desce com fogo verdadeiro e bota a lixaiada para fora. Aleluia! O fogo que desceu em Levíticos capítulo 10 revelou a prostituição, a promiscuidade de Nadab e Abiú. Só que eu também falei que a luz vem para revelar, a luz vem para dar direção, e a luz vem também para direcionar. Sim, a luz vem para que você tenha sentido de profundidade, localização e direção. Sim, o homem que anda com Deus tem que ter direção da palavra de Deus. Ei, irmãos, olhe para cá.
O homem de Deus e a mulher de Deus tem que ter direção da palavra de Deus, tem que ter luz em sua vida para direcionar. Eu me lembro muito bem, Lucas capítulo 15, versículo de número 8. Uma mulher perdeu uma dracma, ela acende uma lâmpada, e com uma lâmpada, a luz que sai da lâmpada revela para ela aonde estava a dracma perdida. É a palavra de Deus dizendo para nós esta noite: está perdido? Vem para a luz. Está escondido? A luz te revela. Está escondendo o pecado? Te conserta, porque o Senhor Deus Altíssimo está perto de buscar a sua noiva. A luz que vem, a luz que vem, e a direção a partir de o homem que anda. Por isso que o salmista falou no Salmo 119: luz para os meus caminhos, lâmpada para os meus caminhos, luz para os meus caminhos e lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Sabe o que é o extraordinário? Deus é onisciente, sim ou não? Deus é onipotente, sim ou não? Deus é onisciente, onipotente e onipresente, sim ou não? Sim. Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente. Agora me diga aqui uma coisa: se Deus está aqui, está aí, está lá fora, está em nossos lares, está em todos os lugares, para que eu devo andar com Ele? Já prestou atenção? Por que eu devo andar com Deus? A Bíblia diz: e andou Enoque com Deus, e já não se achou mais, porque Deus o tomou para si. Andou para onde, se Deus está em todos os lugares? Isso aqui é extraordinário, porque quem anda com Deus vive. Presta atenção nisso. Quem anda com Deus vive, porque Deus é vida, e vida para Deus é movimento. Presta atenção, a natureza está todo o tempo em movimento. Os ventos não param 24 horas por dia. O seu coração não para 24 horas por dia. O sangue dentro do teu corpo não para 24 horas por dia. A pele do seu corpo não para de se regenerar e de morrer a todo um instante. A célula do seu corpo não para de se multiplicar. Agora, o que é extraordinário: a terra não para de girar em torno de si, não para de girar em torno do sol, o sol em torno da galáxia, a galáxia em torno do universo. Agora, o que é mais extraordinário: o universo não para de se expandir 24 horas por dia. É a digital de Deus na criação. Meu irmão, se você quiser andar com Deus, é vida. Andar com Deus é vida. Quem anda com Deus nunca morre. Nunca morre. Quem anda com Deus nunca morre. É por isso que ele disse para Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela, anda. Anda, anda. Agora, o que é extraordinário? A palavra eclésia. Cadê os irmãos dos eclésia? Cadê os irmãos do eclésia? A palavra dos irmãos, a palavra eclésia, na sua raiz etimológica, significa assembleia. As primeiras reuniões cristãs eram chamados de eclésia, no seu original grego. Mas só que esta palavra no original hebraico, também no original grego, também recebeu como fala pejorativa e desdenha pelos ímpios ao se referirem aos cristãos, dizendo os do caminho. Os do caminho. Quem está no caminho é porque está andando. Quem está andando é porque está em movimento. A igreja não para. A igreja não para. O fogo não para de arder. O Espírito não para de operar. E Deus não para de ser Deus.
Meu irmão, nós adoramos a um Deus verdadeiro. Nós adoramos a um Deus criador dos céus e da terra. Na criação tem a sua digital. Venha para a luz, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sim, porque quem anda na luz não anda em trevas. Quem anda na luz não anda em trevas. Por quê? Porque Ele é a luz. Ele é a luz. Jesus está em tudo e em todos. Dentro de nós existe a digital de Deus. É por isso, meu irmão, que se você parar, você morre. É por isso, meu irmão, perdão, que se você parar, você morre. É por isso que se você parar, você morre. É por isso. Agora você entende que a trajetória que o povo tinha que percorrer do Egito até Canaã, até a terra prometida, era de 40 dias. Mas eles andaram, dava para ir não sei quantas vezes, lá e voltar. Eles andaram 40 anos pelo deserto. Por que Deus penalizou o homem? Presta atenção, você já se fez a pergunta? Por que Deus penalizou o homem? Eu digo, o povo, andando pelo deserto. Ora, se eu saio daqui e vou para casa, lá em casa é 4 quilômetros dá. Aí, se eu não posso chegar em casa porque eu não estou preparado, eu só paro no meio do caminho e fico parado, para mim não andar muito. Mas Deus colocou Israel para andar no meio do deserto. Nesses 40 anos que o povo andou, quantos quilômetros você acha que o povo andou no meio do deserto? Agora pergunte mais, por que Deus não tirou o povo do Egito, não escolheu um lugar dentro do deserto e deixou o povo parado? Já que era Ele que ia suprir, já que era Ele que ia proteger, por que Ele não deixou o povo parado? Olha, se vocês quiserem, vocês param. Se vocês quiserem se converter, vocês se convertem. E assim que se vocês deixar o pecado de vocês, vocês entram na terra prometida, vocês entram na bênção. Mas não, o povo ficou em acampamento. Ficou acampando no meio do deserto, ia para lá, ia para cá, ia para lá, ia para cá. Por que você acha? Porque Deus é vida, meu irmão. Deus não para. Deus não para. E se você parar, você fica para trás. Se você parar, você fica para trás. A igreja não para. A igreja não para. Irmãos e irmãs, em nome de Jesus, segura esta palavra para você. Não pare na sua caminhada. Não pare no meio do caminho. Não pare, não pare e não pare, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, se põe de pé, meus irmãos. Vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração, um revestimento de poder. Quem gosta de poder aí? Vamos fazer uma oração? Em nome de Jesus. Meus irmãos, rapidinho para me explicar. Lembra que eu disse que a palavra se manifesta no fogo, a palavra se manifesta na luz, para dar direção? Lembra que eu disse? Só que no livro de Apocalipse, capítulo 3, Deus vai dizer a Laodiceia: eu vou vomitar-te da minha boca, porque não és frio, e nem és, e antes é morno, certo?
não é frio nem é morno. O fogo que vem e aquece, tá bom? O fogo que vem e aquece. Só que por que Deus disse isso para Laodiceia? Laodiceia, meus irmãos, fica localizada em uma região aonde é conhecido por ter as suas fontes termais, aonde também o povo, a sua principal fonte de renda é os produtos cosméticos tirados do mineral dessa localidade. A sul de Laodiceia tem as fontes termais 10 quilômetros. Quando ela chega em Laodiceia, ela chega morna. Aí alguns turistas, alguns viajantes desavisados, que vai em Laodiceia e bebe da água morna, vomita. Por quê? Porque um alto teor de minério, e ela é muito, deixa a pessoa muito nauseante, enojada, com vontade de vomitar. Então o povo da cidade já nem chegava perto da água, porque se bebesse, era vomitado. A pessoa vomitava. Por que Deus relaciona isso e diz para o povo? Muita gente mal interpreta esse texto para dizer: olha, o culto tem que ser um culto poderoso, porque uma igreja fria... Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. Nós estamos no culto de doutrina, só tem evangélico aqui. Quem é que tem o termômetro de Deus aqui para medir o calor ou a frieza de um culto? Me diz aí. Quem tem legalidade para medir se o culto é quente ou se o culto é frio? Porque o que me parece aqui é que Deus também gosta do frio, tá? Não, eu vou falar, não escandalize não. Deus também gosta do frio. Tem muita gente que prega essa palavra e desce a lenha no frio. Mas nananina não, porque a palavra de Deus também é refrigério. A palavra de Deus é refrigério. Morno é ruim, frio é refrigério, e fogo é para levantar. Quem quer fogo? Quem quer fogo aí? Quem quer fogo? Quem quer fogo? Nós somos um monte de lenha seca, interligadas umas a outras. É só orar que o fogo pega numa e vai pegar em todos. Quem quer fogo? Alguém quer fogo da palavra? Alguém quer fogo da palavra? Então tenha a luz da palavra, ande pela palavra, anuncie a palavra, pegue a palavra. Vamos orar. Eu quero ver toda a igreja no clamor. Eu quero ver uma igreja quente pelo Espírito de Deus. Ó Espírito Santo de Deus, enche, batiza este povo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó Espírito Santo do Deus Altíssimo, eu oro para que sobre esse altar não falte a sua palavra. Eu oro para que neste altar não falte a sua palavra. Eu oro para que neste altar nasçam e sejam levantados homens e mulheres do Deus Altíssimo para ser compromissados com a palavra de Deus. Que a palavra de Deus dentro de nós, em nosso meio, seja evidência, e que seu Espírito Santo seja em nós, habitante em nós, impermeado dentro do nosso lar. Ó Espírito Santo do Deus Altíssimo, em nome de Jesus, renova os nossos corações, em nome de Jesus, em nome de Jesus, até que o Senhor venha, em nome do Pai, em nome do Espírito e em nome de Jesus, o Filho. Amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, em nome de Jesus, quero fazer um chamado para você. Quero fazer um apelo para você, para os meus irmãos na rádio, para os meus irmãos aqui no YouTube que está me ouvindo.
Em nome de Jesus. Você ouviu esta palavra? Está distante. Quer que a palavra desça sobre você. Você quer ser batizado na palavra? Você quer um renovo de Deus para a sua vida? Você está distante. Eu não tenho muito tempo, não vou me prolongar, mas eu quero chamar você aqui à frente, que precisa se reconciliar com Deus, pedir perdão para Deus sobre alguma coisa. Nós vamos orar por você. Nós vamos orar por você em nome de Jesus, e Deus vai abrir os seus braços em nome de Jesus. Volta para a casa do Pai em nome de Jesus. Aos meus irmãos no YouTube, aos meus irmãos através do programa de rádio, meus irmãos, você que está voltando, você que confessou a Jesus como seu verdadeiro e único Salvador, procure uma igreja que priorize a palavra, que viva através da palavra, que caminhe na palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode bater palma, meus irmãos, em nome de Jesus. Deus abençoe.